Olá a todos! Que a paz de Jesus nos envolva, nos fortaleça e ilumine a nossa compreensão. Se ainda estamos caminhando na escuridão da noite, devemos nos preparar para o alvorecer da nova era, que vai se realizando sem espetáculos aos olhos, mas com grandiosidade silenciosa à alma. Segundo os espíritos, a Terra já atingiu um de seus períodos de transformação em que de mundo expiatório se tornará um mundo regenerador. É a consumação de uma nova era que despontou com os raios fulminantes de Moisés, resplandeceu com o sol perene de Jesus, iluminou a trajetória de navegação com o farol do Espiritismo e se realiza à medida que a humanidade se conscientiza do bem maior a alcançar. É o início de um momento memorável que será retratado nos livros de história da Terra. Falar em progresso evolutivo da Terra é falar da história da humanidade terrena, da nossa história evolutiva. É importante entendermos que é a nossa evolução que transforma a Terra num mundo mais evoluído. Afinal, o mundo não progride por si mesmo, ele progride à medida que os seres que o habitam progridem. E apesar de muitas vezes não identificarmos essa evolução por conta de comportamentos ainda tão primitivos entre nós, o fato é que, olhando para trás, vamos perceber que a grande maioria já apresenta esses sinais de transformação. Então eu pergunto, como será essa nova era? E como devemos nos preparar para ela? Tudo no universo é regido por perfeitas leis, as leis divinas, cujos princípios estão fundamentados no amor e na bondade, na justiça e na misericórdia. O progresso é uma dessas leis que direciona criaturas e mundos ao aprimoramento e prosperidade. As primeiras encarnações do espírito ocorrem em mundos primitivos, ainda selvagens, e cujas formas humanas são desprovidas de beleza. Sem invenções, passam a vida na conquista de alimentos pelo instinto de sobrevivência. Porém, através de incontáveis encarnações, os espíritos vão se aperfeiçoando até se tornarem puros e alcançarem a suprema perfeição. À medida que vão evoluindo, vão também modificando materialmente os cenários dos mundos, impulsionando-os a atingir o estado superior de evolução, onde só irá reinar o bem, de beleza e condições inimagináveis para nós espíritos ainda imperfeitos, que subimos lentamente os degraus de nossa progressão evolutiva. A partir da condição de mundos primitivos até atingir a perfeição dos mundos celestes ou divinos, as moradas vão passando por fases intermediárias de progresso, que são caracterizadas pelo grau de inferioridade ou de adiantamento dos espíritos que os habitam. Na escala evolutiva, após os mundos primitivos, se apresentam os mundos de expiação e provas. Antes de chegarem a mundos celestes, encontram-se os mundos felizes. E entre essas duas classes de mundos, temos os mundos regeneradores, de transição planetária. É importante que entendamos como são esses mundos de regeneração para que nos direcionemos aos seus propósitos. A principal característica de um mundo de expiação é o predomínio do mal, sendo que nos mundos felizes o bem já supera o mal. Portanto, como mundo de regeneração, ainda haverá o mal na Terra, que irá perdendo a força à medida que os homens irão se aperfeiçoando moralmente, diminuindo assim as influências inferiores. A Terra já foi um mundo primitivo. Em decorrência do desenvolvimento intelectual da humanidade,
ao tornar-se capaz de modificar-lhe os cenários mais rústicos através das descobertas e do avanço dos conhecimentos, atingiu o grau de mundo de expiação e provas. Assim, essa nova fase de regeneração será marcada pelas conquistas morais, onde o homem irá elevar-se acima de si mesmo e não mais acima dos outros. Seu foco será a harmonia íntima e o bem-estar coletivo. Como mundo de regeneração, com certeza haverá um grande impulso científico em todas as áreas do conhecimento, inclusive, principalmente, nas questões que ultrapassam as barreiras das leis da matéria, atingindo as comprovações sobre o mundo moral e suas leis, isto é, a constatação da realidade espiritual. Mesmo na matéria, o homem entenderá e vivenciará sua condição de espírito imortal, espiritualizando-se e aprimorando sua sensibilidade intuitiva que o liga às dimensões espirituais e aos outros mundos. Isto proporcionará ao homem inspirações artísticas de superior beleza e harmonia, e a conexão com a natureza, que se manifestará em todo o seu esplendor. Os instintos primitivos e os prazeres ligados às sensações físicas se purificarão, elevando os sentimentos pouco a pouco à sublimação do amor, integrando as criaturas e acabando com as misérias sociais. Não mais haverá laços de interesses particulares nas relações, mas sim laços fraternos de amor. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. É lógico que todo esse processo na Terra será gradativo no transcorrer desse estado de mundo de regeneração. Muitos serão os desafios que teremos que enfrentar. A pandemia que todo o planeta está vivenciando na atualidade terá um papel fundamental como estímulo para as transformações que são necessárias, seja no sentido social, seja nas questões de foro íntimo e familiar. Mas ela não resolverá os problemas do ser, que necessita esforçar-se para descobrir suas verdadeiras riquezas.
Ajuda não faltará. Espíritos de grande elevação já reencarnaram e continuam a reencarnar para nos presentear com o exemplo e a força da autoridade moral que precisamos em diversos campos de atuação, lutando ao nosso lado por uma sociedade mais justa e caridosa. Os mais graves débitos coletivos já estão sendo quitados perante a justiça divina. Cabe-nos transformar as dívidas remanescentes em sentenças que promovam o amor. Segundo o Espírito Santo Agostinho, nos mundos regeneradores, o homem ainda será carne e, por isso, estará sujeito às vicissitudes de que só se acham libertos os seres completamente desmaterializados. Segundo ele, teremos provas a suportar, porém, sem as dolorosas angústias da expiação. A alma que ainda possui débitos a reparar encontrará a calma e o repouso para purificar-se. Não haverá mais paixões desordenadas que escravizam as criaturas, nem o orgulho que silencia o coração, nem a inveja que as torturam, nem o ódio que as sufocam. Todos reconhecerão Deus e tentarão caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Ainda não existirá a felicidade perfeita, mas o começo da felicidade. Ele diz que a regeneração representa a calma após a tempestade, a restauração após a enfermidade cruel, e que a alma, após o desencarne, se erguerá acima de todos os horizontes. Essas revelações, retratadas no Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazem esperanças ao coração e propósitos à nossa razão. Pois para que haja evolução moral da coletividade terrena, é necessário que cada um de nós, espíritos vinculados ao planeta azul, nos esforcemos para realizar a nossa melhoria íntima, tornando-nos capazes de acompanhar essas transformações. Devemos, portanto, abandonar o homem velho que somos, presos aos vícios e tendências primitivas que ainda nos causam tantos desequilíbrios, acorrentados no inconformismo e revolta pelos sofrimentos expiatórios que causamos a nós mesmos, fugitivos do autoencontro, do autoconhecimento e do autoaprimoramento. Precisamos cada vez mais trazer Jesus como companheiro e amigo de todas as horas, na luz de seus ensinos, nos banharmos para renascermos ainda nesta vida, iluminando o eu divino que habita em nós, contribuindo assim com a renovação que desejamos ver no mundo. Missão esta que abraçamos antes de encarnar e que deixaremos de legado às futuras gerações. Assim, quem sabe, seremos merecedores da herança de nossas próprias realizações quando aqui retornarmos, numa próxima vida. E então, vamos juntos nos preparar para o alvorecer da nova era? Afinal, ela está dentro da gente, pois, segundo Jesus, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Muita luz, paz e harmonia a todos. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento
tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser.